Fala galerinha, beleza? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje, dando continuidade às nossas videoaulas de filosofia, vamos entrar no capítulo 5, Ética e Moral. Esse capítulo se encontra na página 19 e a gente vai continuar desta mesma forma aí, com o livro, né? No vídeo ao qual vocês estão vendo, eu estou aqui no cantinho da tela para a gente estar podendo dialogar um pouco mais sobre as questões que estes conceitos vão trazer para o estudo. Bom, lembrando que no canto superior da tela e da página 19, né, vocês podem ver na tela, tem um QR Code que leva diretamente, direciona aí o aluno para o Portal SAIS e para a videoaula que o Portal SAIS faz a respeito dessa matéria. Então, procurem, para além dessa minha videoaula, para além da aula do Portal SAIS, vocês também podem procurar outros meios de estudar o conteúdo de ética e moral. Pois bem, ética e moral são termos muito importantes para a filosofia. Há muito tempo são estudados, tanto é que o livro traz aí Aristóteles para falar sobre esta questão, né? Moral e ética, apesar de parecerem bastante na sua ideia, eles são conceitos diferentes. E a gente vai tentar destrinchar um pouco mais desses conceitos agora. Primeiro, a gente tem que entender que moral é algo que existe dentro de uma sociedade. É algo que é construído socialmente. Ou seja, é algo que é exterior ao ser humano. Não é uma escolha minha, tá? Se isso é moral ou não. Eu posso achar que isso é moral ou não, mas a sociedade pode pensar diferente. Esse é um ponto importante para a gente compreender. Vou dar um exemplo prático. A utilização de roupa. Nós somos seres que naturalmente não nascemos com roupa. Essa roupa ela foi implantada com o passar do tempo dentro de uma moral, ou seja, o que moral é? Em linhas gerais, moral significa costumes, regras, hábito de uma sociedade. Então, faz parte da nossa moralidade, faz parte da nossa moral a utilização de roupa. Essa foi uma escolha individual sua? Não. Minha? Não. Essa é uma questão social, é uma moral que existe na nossa sociedade e é anterior e exterior a gente. Porém, eu, particularmente, enquanto Renato Reis, posso achar isso algo bobo. Essa moral é uma besteira. Porém, isso não vai mudar o fato de ser uma moral social. Eu posso querer agir sem essa moral, ou então andar sem roupa. Porém, este exemplo que eu dei é um exemplo que vai contra a lei. Então, eu vou ser preso se eu assim o fizer, ok? Mas outras questões morais não levam à prisão, não são contrárias à lei. Vamos dizer aqui, por exemplo, o respeito aos mais velhos. Quando você se depara, conhece uma pessoa mais velha, faz parte da nossa moral, ou seja, faz parte da nossa regra, do nosso costume, do nosso hábito social, tratar esta pessoa mais velha com educação, com zelo, com respeito. Faz parte da nossa moralidade. Mas não é uma lei se não agirmos assim. Então, se uma pessoa trata mal, fala sem educação com uma pessoa mais velha, essa pessoa não será presa, mas ela estará agindo sem moral, ou seja, ela estará sendo imoral. Este izinho no início da palavra muda o seu significado. O i traz com que
faz com que se tenha uma negação, tá? Um contrário, um fato contrário do que é moral. Então, imoralidade seria agir sem estar dentro dos costumes, dos hábitos, das regras da sociedade. Então, a moral ela tem ligação direta com algo que é social, tá? Mas, muitas vezes, nós nos deparamos com questões que estão para além do que a nossa sociedade entende enquanto moral ou imoral. Na nossa sociedade, por exemplo, nós aprendemos que, na nossa sociedade atual, a qual nós vivemos, nós estamos inseridos na sociedade brasileira, ok, ocidental, cristã, nós aprendemos que uma mulher ela pode ir de biquíni para a praia, correto? Faz parte da moral. Não há um problema de uma mulher de ir de biquíni para uma praia. Porém, em algumas outras sociedades, isto é algo imoral. É algo que não faz parte do costume, é algo que não faz parte da regra, é algo que não faz parte de um hábito. Ou seja, vamos pegar um exemplo. Em sociedades muçulmanas ou até islâmicas, né, este hábito não existe. Uma mulher não pode mostrar o seu corpo em público. Faz parte aí da moral. Então, se uma mulher brasileira que teve a sua construção moral feita aqui vai para um país desses e, por acaso, esse país tem uma praia e ela vai de biquíni para essa praia, ela vai estar agindo dentro da moral daquele país? Não. Ela não vai estar agindo dentro da moral daquele país, mas vai estar agindo dentro da sua própria moral, porque ela aprendeu assim. Ou seja, se ela aprendeu assim, e se aquele local ao qual ela está inserida não age daquela maneira, a ação desta mulher do exemplo vai ser uma ação amoral, diferente de imoral. Ela vai ser uma ação fora da moralidade, fora da moral. Por quê? Porque você não está nem de acordo nem contra esta moralidade, porque você não aprendeu assim. Você aprendeu uma outra concepção, você teve um outro costume. Então, são exemplos que a gente dá para compreender esse significado do que é moralidade. Para a gente fechar esse tema da moralidade, podemos falar, por exemplo, de um hábito, de um costume do ser humano dentro da nossa sociedade, né? Dentro da moral que existe na sociedade ao qual nós fomos construídos, há a questão de casais, né, heterossexuais casarem e casais homossexuais, dentro de uma moralidade, de uma construção moral, serem mal vistos, certo? Esta questão, ela, com o passar do tempo, foi se modificando. Hoje, é algo dentro da moralidade, dentro dos costumes, dos hábitos, que vem se modificando. É algo mais comum. Então, isso significa dizer que a moral ela também muda com o passar dos anos. Tá bom? É importante a gente deixar claro que a moral ela não é fixa. Ela pode sim ser modificada com o passar do tempo. Ok? Bom, e qual é a diferença, então, da moral e da ética? Se a moral é algo feito por uma sociedade, por um conjunto de pessoas, não é uma escolha individual necessariamente, a ética já pode ser considerada um ponto mais individual. Se eu sou um ser que compreendo que aquela ação moral é correta, a minha ética, ou seja, a minha forma de ver a moral,
A minha organização, ela diz que aquilo é legal. Mas eu posso não ver daquela forma, eu posso ver como algo ruim. Então, a minha ética, tá? E ética aí, ela significa em relação ao caráter da pessoa, tá? O meu caráter diz que aquela moral da sociedade é uma bobeira, por exemplo. Então, a ética, ela pode ser diferenciada fundamentalmente aí em relação à razão. Nós agimos com ética, tá? Em relação ao nosso desejo, ao nosso caráter, à nossa organização, se aquela ação vai ser uma ação dentro da moral ou não, ok? É uma questão que é um pouco confusa, mas se vocês pararem para ler direitinho, são conceitos que são importantes da gente compreender, beleza? Dando continuidade ao capítulo, né? Ética e moral são dois ramos da filosofia que são muito estudados, como eu falei. E um dos nomes que mais estudou sobre esta questão foi Aristóteles. E Aristóteles, no seu livro Ética a Nicômaco, tá? Ele fez essa relação da ética e da moral junto com uma ação virtuosa, junto com a virtude. E virtude no sentido, tá, de saber como fazer bem as coisas, como levar bem as coisas. E isso acarreta felicidade ao ser na concepção aristotélica. Para Aristóteles, e o que ele estuda nesse sentido é a ação virtuosa, não a virtude em si. Tá? A virtude moral, ela é uma outra questão, ela é uma deliberação do ser. Porém, ele traz o conceito de que a ação virtuosa, né, é algo importante para se chegar à felicidade. E é feliz aquele indivíduo que vai ter uma ação virtuosa dentro da ética, dentro da razão, dentro da escolha daquilo que nem tenha excesso e nem tenha falta. Ou seja, podemos chamar de ética do meio termo, ou seja, você ter um caráter racional de que as suas escolhas morais devem ser escolhas feitas num meio termo. Você não precisa ter excesso de uma virtude, nem ter falta de uma virtude. Esse é o ponto principal do conceito aristotélico para esta questão. Dando prosseguimento, vou pular a página, porque na próxima página ele traz um quadrinho de virtudes, tá? De exemplos de virtudes. E dentro desse quadrinho a gente vai utilizar, por exemplo, ali a coragem, né? A coragem está ali na virtude junto com a confiança. O sentimento na concepção desse quadrinho seria a confiança. Quem tem falta de confiança tem temeridade, teme aquilo. Quem tem excesso de confiança tem covardia, tá? Na concepção de Aristóteles. E quem tem a virtude da confiança tem a coragem. Ou seja, você não precisa ter nem o excesso da confiança, nem a falta da confiança. Você precisa ter a virtude, que seria a coragem. Dando um exemplo prático, se nós chegarmos a um precipício e utilizarmos a razão para compreendermos que, dentro dessa nossa confiança, eu confio que posso chegar à ponta daquele precipício. Quando eu olho para baixo, eu vou racionalmente pensar que, bom, se eu pular deste precipício, eu provavelmente morrerei. Então, eu não preciso ter confiança, tá, em excesso. Tá? Eu não preciso ter confiança em excesso de pular. E nem eu preciso ter a falta de confiança de saber chegar até esta ponta e raciocinar dentro da minha razão que a coragem está em chegar até aqui. Então, a minha razão me faz entender que eu não preciso pular deste precipício. Esta é a virtude do ser humano.
ok? Então ele tem aí dentro deste quadrinho diversos exemplos que podem trazer o entendimento sobre esta questão. E só é feliz na concepção de Aristóteles aquele ser que consegue agir dentro da virtude, dentro da ética do meio termo, nem com falta, nem com excesso de um sentimento. Ele diz apenas que crianças e pessoas que têm problemas mentais, retardos mentais, não conseguem fazer esse raciocínio, porque não tem, obviamente, ainda a sua razão construída, né? Os que têm problemas mentais nunca terão, e as crianças ainda estão construindo, ok? Para a gente finalizar, falamos do conceito de felicidade em outras duas categorias, em outros dois entendimentos. Primeiro o Epicuro e depois os estoicos. Para Epicuro, feliz é aquela pessoa que consegue ter uma tranquilidade na sua alma, consegue ter a ataraxia, ou seja, ela consegue dar ao seu corpo uma ausência de dor. Para os epicuristas, a felicidade é exatamente a ausência de dor. Como assim, professor? Felicidade é você simplesmente não sentir dor. E como que a gente vai fazer para não sentir dor? E aí os epicuristas vão ter toda uma explicação para como se chegar à ataraxia, ou seja, à imperturbabilidade da alma, né? Primeiro, nós devemos evitar os excessos, tá? Nós devemos, então, evitar fazer coisas que vão nos trazer infelicidade, que vão nos trazer dor. Por exemplo, beber 2 litros de água seguidamente até é possível, mas mais que isso começa a sentir algo. A água é uma questão necessária para o corpo, né? Então nós devemos ter moderação na utilização da água, assim como temos que ter moderação na comida. Outro ponto é evitar aquilo que não é necessário e que não é natural. Ou seja, eu tenho que evitar beber cerveja, por exemplo, ou refrigerante. Por quê? Porque isso não é natural. Tá? É algo que não é natural. E a ausência daquilo pode vir a trazer dor alguma vez na nossa vida. E por aí vai. Outro ponto importante é não temer a morte, não temer os deuses. É um outro ponto importante para você não sentir dor. Para Epicuro, a morte é a única certeza que nós temos. E uma frase significa muito o entendimento de Epicuro para a felicidade, né? Para essa ausência de dor. Por que nós vamos temer a morte enquanto vivemos, se quando morrermos não teremos tempo de pensar na vida? Esse é um ponto importante para se pensar. Por que pensar na morte agora enquanto vivemos, se quando a gente morrer não poderemos pensar mais na vida? Então, Epicuro traz a seguinte narrativa: não precisamos temer a morte. Essa é uma certeza, é a única certeza da vida. E não devemos também temer os deuses, eles não existem na concepção de Epicuro, ok? Bom, por fim, nós devemos, na concepção epicurista, para se chegar à ataraxia, nós devemos organizar, tá? Os nossos prazeres. Nós devemos buscar os prazeres que são mais necessários, como a música, como o amor, como as virtudes. Então, organizando isso, tendo ausência, né, tendo ausência aí do pensamento temeroso da morte dos deuses, evitando, se moderando e não fazendo algumas questões da nossa vida, nós podemos chegar então à imperturbabilidade da alma, ok? Que vai nos trazer a felicidade. Por fim, falaremos sobre os estoicos, lá no último parágrafo da página 20. Né? Já os estoicos aí, para eles, a felicidade ela está ligada diretamente à natureza humana.
Nós devemos aceitar aquilo ao qual a nossa natureza nos impõe. Há uma ordem cósmica na concepção dos estoicos, tá? Que governa o mundo e ao qual nós, enquanto seres humanos, devemos nos submeter. Então, nós devemos aceitar esta ordem cósmica. O ser humano, para ser feliz, ele deve seguir, então, essa lei natural. Evitar as coisas ruins, não se preocupar com as coisas indiferentes. Utilizar, assim, o bem e a razão para sermos virtuosos, ok? Bom, espero que vocês tenham compreendido os conceitos tratados neste capítulo, que possam então agora estudar dentro de outras videoaulas, podem também procurar a leitura em outros locais e assim façam os exercícios do capítulo nas páginas 20 e página 21. Nós iremos corrigir estes exercícios, tá? Junto com os exercícios da aula 6 que eu vou dar numa próxima videoaula. Beleza, galera? Um grande beijo, um grande abraço a todos e todas. Tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.